Eu dei o trabalho, porque eu falei que o trabalho, que falar de angiosperma é longo, e a gente não ia ficar muito tempo preso em angiosperma, não, porque o sistema modular, o sistema como está sendo aplicado, não ia ser didaticamente possível falar sobre todos os tópicos necessários. Então, para ganhar um pouco de tempo, eu criei a dinâmica de começar a falar dos animais, trabalhinho sobre plantas, faço um comentário, depois volto a falar sobre os animais novamente, para dar tempo da gente entrar em ecologia, genética e ecologia, senão a gente não consegue falar de genética e ecologia lá na frente. Pensando então em angiosperma, a palavra do grego gimnosperma lá, o tópico anterior da aula passada, dizia que eram plantas com sementes nuas, até ter aquela piadinha, aquela chargezinha que foi mostrada na aula lá. Então, semente nua em gimnosperma. Angiosperma ou angiospérmicas, né? Também a palavra é de origem grega, onde angios, que vocês já devem ter visto nos trabalhos de vocês, significa urna e esperma de semente. Então, são as plantas espermatófitas, ou seja, que têm espermas, plantas com espermas, cujas sementes são protegidas pelos frutos. Por que o professor Correia colocou fruto em vermelho e urna em vermelho? Porque a urna ou vai ser a casca, ou vai ser o fruto, ou vai ser a estrutura que protege a planta ali, onde a semente vai estar protegida. Fui claro no que eu disse? Fui claro no que eu disse? Sim, senhor. Ótimo. Então, por que chama angiosperma? Porque a semente está protegida. São plantas que possuem sementes protegidas em urnas. O fruto carnoso, a endosperma, mais a casquinha ou mais a casca seca, de alguma forma ela vai estar protegida. Tá? Também conhecida por magnoliófitas, então preste atenção. Angiospermas, angiospérmicas, magnolióficas ou antófitas. Não estranhe. Mas todo mundo só falava angiosperma e o cara colocou lá no Enem, lá, magnoliófita, como é que eu ia saber? É a mesma coisa. Mas depois lá na questão de baixo ele colocou antófitas. E aí? É a mesma coisa. Entenderam? E o professor Correia nunca falou esse professor é fogo. Estou falando para não deixar vocês caírem em pegadinha. São termos menos usados, mas também que têm o mesmo significado, que corresponde ao mesmo tipo de plantas. São o maior e mais moderno grupo de plantas. Como assim mais moderno? Não entendi. Alguém sabe me falar por que eu expressei mais moderno? Porque eles se desenvolveram mais recentemente? Mais recentemente. Você aquela história mesmo assim. Quando que a Terra, quando surgiu a vida na Terra? E as pessoas colocam assim, a idade de Cristo, como se o Cristo tivesse vindo naquele momento e a partir dali surgiu a vida. Não. Tem vida antes de Cristo, 4.000, 5.000, 10.000, 100.000 anos antes de Cristo. Entenderam? São momentos diferenciados, momentos simbólicos e religiosos, marcados por alguns tópicos dentro da cultura humana. Biologicamente, as coisas funcionam diferente. Então, essas plantas, as angiospermas, são plantas mais recentes. É resultado do processo de evolução de todas aquelas que nós vimos. Lembra lá do cladograma? A última a surgir lá foi justamente a magnoliófita, ou antófita, ou angiosperma, ou as angiospérmicas. Foi as últimas a surgirem. Por quê? Porque elas desenvolveram as estruturas que surgiram depois, que foi o quê? Flor e fruto. A flor e o fruto surgiram depois. As últimas estruturas da classificação na sistemática dos vegetais foi o surgimento de flores e frutos.
o que separou. Então, são mais recentes, são mais adaptadas a esse novo ambiente. Professor, pode surgir plantas com características diferentes para o futuro? Pode. Mas como assim? Pessoal, olha o que os seres humanos estão fazendo com o planeta Terra. Nós estamos mudando a temperatura, nós estamos mudando o fluxo de água, nós estamos mudando a intensidade de radiação, nós estamos promovendo ilhas de calor, nós estamos promovendo queimadas em excesso, nós estamos mudando a atmosfera como a Terra era, estamos mudando tudo isso. O que isso pode promover? Surgimento de novas espécies. Já era um processo natural. O que a gente pode fazer, o que a gente pode estar promovendo, pode, não significa que estejamos. Podemos estar promovendo o surgimento de novas espécies. Assim como já começou a surgir de vírus com mutações. São organismos mais simples, organismos mais complexos, são outras coisas, depende de gerações e gerações de mutação. Mas pode surgir? Pode. É um processo natural. Esse tipo de planta aqui, as angiospermas, elas apresentam estruturas clássicas que precisam ser memorizadas por vocês. As angiospermas apresentam raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As angiospermas apresentam raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As angiospérmicas apresentam raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As magnoliófitas apresentam raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As antófitas apresentam raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O que difere das angiospermas, porque as angiospermas apresentam raiz, caule, folha e semente. Não é isso? É isso. Não é isso? As gimnospermas apresentam que estrutura dessas aqui de baixo? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Angiosperma. A gimnosperma, raiz, caule, folha, folha. Opa, falta uma. E semente. Raiz, caule, folha e semente. Flor e fruto são estruturas presentes nas antófitas, ou magnoliófitas, ou angiospérmicas, ou angiospermas. Claro como o dia. Claro como o dia. Flores e frutos são características das angiospermas. Voltando lá. Quais estruturas dessas aí que as gimnospermas não apresentam? Flor e fruto. Muito bem. Flor e fruto ela não apresenta. Então aqui já matou a charada. As angiospermas apresentam que estrutura que diferenciam das gimnospermas? Flores e frutos. Apresentam vasos vasculares condutores de seivas, né? E são diferenciados e sementes específicas. São características, são um processo de mudança. Vamos assim, uma modificação no que vinha acontecendo anteriormente. Então, além dos vasos condutores diferenciados e sementes, elas apresentam flores e frutos. Para aí, professor, a gimnosperma não tem vasos condutores? Inclusive, até eu esqueci como é o nome dos vasos condutores lá. Os vasos condutores... Peraí. Rota apoplástica? Não. Isso aqui é outro. Quais são o nome dos vasos condutores dos vegetais? Xilema e floema. Quem falou? Karina. Karina, xilema e floema. Muito bem, Karina. A outra colega também falou. Eu ouvi um eco da outra colega mais discreta. Quem foi? Ana, fala para mim o que circula no xilema? Seiva bruta ou seiva elaborada? Eu acho que é a bruta, professor. Eu acho, não. Vou falar uma coisa para vocês, assim, só para preparar vocês para a vida profissional de vocês. Na nossa área técnica, a gente procura evitar a palavra achismo, tá? Achismo é muito simplório, vamos dizer assim. Então, você utiliza a expressão assim,
eu penso, porque isso significa que você está refletindo sobre. Entendeu a diferença? Achismo é algo mais simplório, é algo de pessoas que falam assim, não, eu acho, talvez, quem sabe, né? Eu penso já é algo que você está levando à reflexão, algo que você está pensando sobre de maneira mais técnica, mais científica. Então, se você pensa que é seiva bruta, você está correto na sua reflexão. Enquanto que o floema circula o quê? Seiva, Floema seiva trabalhada? elaborada. Elaborada. Seiva elaborada. Seiva bruta e seiva elaborada. Muito bem. Entenderam ali, pessoal? O raciocínio do professor Correia? Entenderam? Entenderam, né? A questão do pensar também. Procurem evitar a expressão achismo. Quando estiver conversando informalmente, tudo bem. Quando estiver conversando em aula, conversando com o professor, conversando com os colegas da área de química, da área técnica, aí procurem trabalhar com a expressão eu penso, tá? Ou tudo me leva a crer, você entendeu? Tudo me leva a crer que é tal coisa, professor. Por quê? Porque você já começou a rever, né? Você está revendo seus conceitos e acreditando que é aquele ali. Mas pode estar equivocado. Ok? Ok. Informalmente, com a família, falou achismo, não tem problema nenhum. Eu acho que é, não sei, talvez. Mas tecnicamente, cientificamente, em grupos de colegas, nos pares, conversando tecnicamente, procure mudar essas expressões. Pessoal, uma outra característica importantíssima das angiospermas. Ocupam ambientes de terra firme e água doce. Existem espécies que são parasitas. Cara, estão reunidas no filo Magnoliopta. Reino divide-se em filos. Reino divide-se em filos. No caso das angiospermas, no filo Magnoliopta. Que louco, né, professor? Magnoliopta. Antófitas. Angiospermicas e angiospermas. Aproximadamente englobando cerca de aproximadamente 230 mil espécies. Aí você sai andando com um aluno, às vezes, assim, o aluno fala, professor, que planta que é aquela ali? Você fala, caramba, eu tenho aproximadamente 230 mil espécies para memorizar. É humanamente possível? Sempre tem um indivíduo que é fora da curva e que consegue matar muitas dessas classificações rapidinho. Se você for Aristóteles, talvez. Talvez, mas é muito complicado. São aproximadamente 230 mil espécies, só desse grupo aí. Então você tem assim, você fala, meu Deus, é muita planta. Estão reunidos, então, no filo Magnoliopta e pode ser dividido em 3 categorias. O filo é Magnoliopta, deixa eu colocar aqui, filo Magnoliopta. Nós temos 3 categorias informais. Teacher, que categorias informais são essas? Então, nós temos 3 categorias das Magnolioptas. Dicotiledôneas basais. Nós vamos ter plantas, esses grupos, esse filo aqui de Magnoliopta, esse grupo de plantas aqui, as angiospermas, eles são divididos em 3 grupos com categorias específicas. Como assim, teacher? Dá uma explicação para nós aí, para a gente entender o que está acontecendo, o que o senhor quer dizer com essas suas teorias aí. Então, bora lá. Esse grupo aqui, eu reconheço elas quando eu começo a olhar algumas características básicas delas. Primeiro, eu posso ver no seu desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou ver uma planta, quando está saindo da semente, uma planta que vai ter 2 folhinhas, ou uma folhinha. Se ela estiver tendo 2 folhinhas, ainda meio que primitiva, com traços ainda em desenvolvimento meio rústico, vamos dizer assim, antes do processo, essas 2 folhinhas com esses traçozinhos, elas são chamadas de dicotiledôneas basais.
Dois, com traços primitivos. Os principais exemplos de plantas assim são as magnólias, são plantas aquáticas, e a Vitória Régia. Acho que todos vocês conhecem Vitória Régia, não conhecem? É a mais tranquila de a gente lembrar. Aquelas plantas, aquelas folhonas que tem no meio das lagoas, do pântano, coisas assim, elas ficam grandona, uma folha grandona, redonda, com uma florzinha no meio. Aquelas ali são as Vitórias Régias. Cara, já viram ou não? Já vi. Já. Uhum. Eu achava então tá. que elas eram bem pequenininhas, mas elas são enormes. Elas crescem, elas ficam grandes. Tá? Então, aquelas ali, elas são dicotiledôneas, só que são dicotiledôneas basais. No seu desenvolvimento, as suas duas folhinhas, significa duas. 2 cotilédonos. Cotilédonos são folhas de reserva do desenvolvimento da semente, da plantinha. Da plantinha nós chamamos de plântula. Essa plântula, quando ela está saindo... Quem já viu feijão nascer? Quem já viu feijão? Eu. Acho que todo mundo, quando é criança, a gente aprende lá no início. Fez aquele experimento lá. Põe a sementinha para crescer ali, aí o feijão começa a crescer, nasce com 2 folhinhas. Aquelas 2 folhinhas que saem da sementezinha ali, aquilo ali são cotilédones, 2 cotilédones. O arroz não nasce 2, nasce 1. Ela é monocotiledônea. Tá? Só que nas magnólias e na Vitória Régia, elas nascem com estrutura meio primitiva, meio mal desenvolvidas, assim, vamos dizer assim. Mas tem 2 cotilédones basais, são básicos, são a base do desenvolvimento das dicotiledôneas. Lembrando que o surgimento da vida foi na água, e lembrando que da mesma forma para os vegetais. E aí vocês aprenderam toda aquela estrutura básica anteriormente lá, que fez com que vocês conseguissem entender que nós estamos nos vegetais mais complexos. E então, sendo mais complexos, mesmo assim, você tem 2 que são de origem aquática aqui, que mostram que tem traços primitivos, são recentes. São traços antigos, presentes ainda nas plantas recentes. Aí nós temos as eudicotiledôneas. Eu sou dicotiledôneas verdadeiras. Dicotiledôneas basais e eudicotiledôneas. São aquelas que têm 2 cotilédones. O feijão, a uva, a manga, todas as plantas que têm folhas um pouco mais arredondadas, essas plantas normalmente, professor, essa regra se aplica a todas? Não se aplica a todas. Normalmente, as plantas com folhas mais arredondadas, com nervuras digitiformes, ramificadas, essas plantas são eudicotiledôneas. Vitória Régia são dicotiledôneas basais, apresentam traços primitivos. Magnólias são plantas com dicotiledôneas basais, com traços primitivos. As eudicotiledôneas são as outras recentes, que quando elas estão germinando, apresentam 2 cotilédones. E esses 2 cotilédones, com exceção daquelas outras que nós falamos anteriormente, todas as outras são eudicotiledôneas. E aí nós temos, lembrando que eu estou na classificação de quem? Das angiospermas. Aí volto ali, monocotiledônea. Professor, as monocotiledôneas, durante o desenvolvimento da semente, se eu pegar uma sementinha de milho, eu solto ali no solo, ali, fico olhando, eu coloco no algodãozinho úmido e fico olhando. Quando ela vai nascer, ela nasce uma única folhinha do lado. Mono. Essa única folhinha do lado, ela entra aqui no mono. Aquela folhinha que ela é meio grossinha, com reserva nutritiva, é um cotilédone. Então, com uma folhinha, mono, aquela folhinha mais espessa como reserva para aquele embrião que está se desenvolvendo, cotilédone. Plantas que são assim, plantas normalmente de folhas compridas, com nervuras paralelinérvias, uma ao lado da outra. Já viram folha de grama? Já viram grama? Já, ué. Arranca uma folhinha da grama e olha as nervuras delas. E olha uma nervura de um feijão, de uma outra planta, vocês vão ver que elas são
tipo raízes assim espalhadas nas folhas, enquanto que as das monocotiledôneas são uma paralelas à outra, até na ponta da folha. Plantas que têm as folhas compridas, normalmente, presta atenção, normalmente são monocotiledôneas. Viu que é normalmente. Ah, mas o senhor falou que essa daqui tem uma planta com folha comprida e é dicotiledônea. O professor Correia falou que normalmente, a grande maioria delas são assim. A bananeira é assim também? A bananeira também é assim. A bananeira é um outro tipo. Aqui, assim, presta atenção aqui, voltando aqui, ó. Dividida em 3 categorias informais. Entenderam? Nós dividimos para compreender melhor como é que elas ficam. Mas nem todos os cientistas aceitam essas categorias. O que nós aceitamos lá? Dicotiledôneas e monocotiledôneas. É o que nós aceitamos normalmente. Mas a gente, para compreender melhor toda a biodiversidade vegetal associada às angiospermas, nós fazemos subdivisões, porque é muita informação. São 230, aproximadamente, talvez eu acredito que seja já mais de 230 mil exemplares a serem estudados, com categorias diversas. Vocês vão olhar e falar, meu Deus, professor, é muita coisinha, muito detalhezinho que separa uma planta da outra, né? É, muito detalhezinho que separa uma planta da outra. Tipos de reprodução. As dicotiledôneas, e aí se aplica a categoria de todas elas, né? As dicotiledôneas, não, voltando lá, né? As angiospermas apresentam o ciclo reprodutivo basicamente assim. O que nós temos no ciclo reprodutivo, professor? Nós temos um ciclo de vida haplo, diplo, bionte. O que isso quer dizer? Uma reprodução sexuada, com o encontro de gametas, e uma reprodução assexuada. Tem aqui uma outra coisinha aqui que eu preciso fazer aqui, que eu esqueci. Perdão, pessoal. Só um minutinho que eu esqueci de fazer essa estruturação aqui. Então, nós temos aqui uma estrutura de reprodução um pouco distinto do que vinha acontecendo nas gimnospermas, né? Então, nós temos uma alteração, uma modificação nessas características. E aí eu tenho aqui um ciclo de vida aqui, ó. Olha que legal, o ciclo reprodutivo de uma angiosperma. O professor Correia falou para vocês que ia deixar a primeira atividade de vocês, não falou? Falou. Falou. E adivinha o que eu vou fazer agora? O quê? Vou deixar a minha atividade, ué, lógico, não sou nem bobo, nem nada. Tô brincando. Essa aula? Agora! Estão vendo isso aqui? Façam um print disso. Feito? Façam um print, pessoal. Fizeram? Sim. Fizeram? Já. Ótimo. Agora é isso aqui, ó. O professor Correia vai passar para vocês. Agora eu quero, como atividade, falei para vocês que eu ia cada vez mais aprimorar a atividade. 10 pontos. Individual. Faça o cabeçalhozinho, identifiquem, ouçam o vídeo e transcrevam o que o vídeo está falando do ciclo de vida das angiospermas. Podem utilizar essa figura um mês para que o Enem vocês pode viram parecer nesse pouco, mas nesse slide tempo anterior. você pode aproveitar e revisar a matéria com os professores Entenderam? mais talentosos. Vocês vão assistir o vídeo e vão transcrever o que está no vídeo. Tentando entender. Oi? Não, vocês vão me mandar. Pode ser no digitado. Nome, série, data de hoje. Façam tudo certinho. É para agora. Vocês têm... Até meio-dia 45? Ok. 10 pontos, ok? Ok. Me mandem isso ainda agora. Quem quiser ficar aqui, pode ficar aqui normal. Quem quiser sair para fazer, só mandar no e-mail do Edailson, no e-mail do professor.
Ok? Anota lá, valor, 10 pontos, identifique, faça o cabeçalho de identificação. Ciclo de reprodução das angiospermas. É para transcrever o que está explicando no vídeo. Vão assistir com calma e vão explicar, vão entender passo a passo do que está sendo falado. Podem usar a imagem que eu mandei para vocês agora. Entenderam? 10 pontos. Beleza. Pode sair então, né? Pode sair. Quem quiser sair, pode sair. Me manda no e-mail até o final lá. Eu vou estar aqui com o vídeo e o microfone desligado. Beleza.